Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal aqui do YouTube. Eu sou a Ellen Maretti e hoje nós vamos fazer esta bolsa que eu chamei de bolsa beta. Você já deve estar lembrando desse modelo que tem aqui no canal que chama-se bolsa alfa, porém para não confundir os nomes, eu chamei essa de bolsa beta porque ela tem um detalhe bem diferente. Ela tem esta alça de mão e com outro tipo de fechamento nessa parte superior. Também é muito fácil, rápido de ser feito e eu tenho certeza que você vai gostar da aula porque ela é muito prática. E bora lá para a aula! Antes de começar a aula da bolsa beta, eu vou mostrar as medidas que ela ficou. Aqui na parte superior, nós temos 25 centímetros. Na parte inferior, que é a base, ela ficou com 28 e essa altura aqui tem aproximadamente 13 centímetros. Ela é uma bolsa de tamanho basicamente médio. Aqui na lateral, ela fica com um total fechadinha, assim, ela fica com 20 centímetros, mas ela é uma peça que tem bastante espaço interno. Eu tenho certeza que vocês gostam desse tipo de peça que tem a praticidade de ter um espaço interno grande, porém é uma peça bastante econômica e prática de ser feita. Então, vamos lá para os materiais. Materiais que eu utilizei para a bolsa beta, eu trabalhei com o náutico da Multitécnicas, que é esse daqui de 5 milímetros, ele tem 330 metros, e sobra uma quantidade muito boa no rolo, inclusive para você poder fazer algum outro trabalho. Essa aqui é a Corouro do náutico da Multitécnicas. Eu utilizei a agulha de 4 milímetros, porque eu queria uma estrutura um pouquinho mais apertadinha do ponto, por isso que eu usei uma agulha mais fina. Você vai precisar de marcadores de carreiras, porque na hora de fazer a alça é necessário. Uma agulha, que pode ser essa de arremate ou agulha de tapeceiro. Se você não tiver marcadores, pode ser um alfinete, um fio colorido, a tesoura e um isqueiro para você cauterizar as pontinhas. Lembrando que esses materiais vocês encontram lá na Multitécnicas, no www.multitecnicas.com.br, ou você pode me chamar através do WhatsApp no 11 98955 2000. A primeira dica que eu vou dar para vocês não é nem sobre o crochê, mas como é que você solta o fio aqui do rolo. Não puxe ele desta forma para cima, porque com o tempo ele vai formando aquele rabinho de rato e incomoda. Se você não tem aquele suporte, qual que é a minha dica? Você precisa pegar uma agulha um pouquinho mais grossa, coloca aqui no centro e vai puxando dessa forma. Aí você solta uma quantidade boa de fio, deixa do seu lado, coloca numa bacia, numa caixa, alguma coisa para que não suje com poeira ou pelos, e assim você sempre vai ter o fio soltinho, sem que atrapalhe na hora de você trabalhar. Então, agora a gente vai começar a fazer o crochê. Nós vamos iniciar o trabalho com uma corrente, um pedaço de fio não muito grande, faz o Ezinho inicial e trabalha 3 correntinhas de base. 1, 2, 3. Uma correntinha de subida e você volta introduzindo logo aqui na primeira correntinha. Trabalha um ponto baixo. Nessa correntinha do meio, você vai fazer um ponto baixo, uma correntinha e novamente um ponto baixo no mesmo ponto de base. E na última, um ponto baixo apenas. Esta é a única carreira que nós vamos trabalhar somente um ponto de cada lado. A partir de agora, você vai fazer sempre igual. Trabalhando em carreiras de relevo, você não vai introduzir agulha aqui, vai introduzir lá atrás e vai sempre trabalhar 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, guarda essa informação. Em todo primeiro ponto, 2 pontos baixos. Nessa correntinha do meio, você vai pegar no ponto de base um ponto baixo. E agora, nessa daqui que nós fizemos a correntinha, você pega um ponto baixo, uma correntinha de intervalo e, de novo, no mesmo buraquinho, o ponto baixo. E agora, aqui atrás, um ponto baixo apenas. Nós começamos com 2 e sempre vamos terminar com 2, neste ponto aqui atrás, ó. Então, será 1, 2.
Então, guardem isso. Início e fim sempre com 2 pontos baixos. E qual que é a minha dica agora? Se você tiver um marcador de carreiras ou um alfinete, você sempre vai colocar aqui onde você fez a correntinha central, o marcador, assim você não erra o número de correntinhas necessárias. Uma correntinha de virada, vira o trabalho da direita para a esquerda. E agora, sempre nós vamos introduzir a agulha no primeiro, fazendo 2 pontos baixos no primeiro ponto. Sempre será igual, gente, isso você não pode esquecer. Todo o intervalo entre o marcador de carreiras e esses 2 pontos baixos são números ímpares de pontos. Então, se eu fiz 1 na carreira anterior, agora serão 3 pontos baixos. Importante que você guarde esta informação. Sempre o primeiro, 2 pontos baixos. Aonde eu pus o marcador de carreiras, eu retiro e vou trabalhar ponto baixo, correntinha, ponto baixo. Coloco o marcador na correntinha e vou trabalhar 3 pontos baixos. 1, 2, 3. E finalizo agora sempre no fio de trás com 2 pontos baixos. Então, não esqueça essa informação. 2 no início, 2 no final. E ele vai formando o triângulo dessa forma. Uma correntinha de virada, vira o trabalho da direita para a esquerda, 2 pontos baixos no primeiro ponto de base. E, novamente, vou trabalhando, então, não fiz 3 na carreira anterior, agora serão 5. Retiro o marcador de carreiras, aonde é a correntinha na carreira de baixo, eu trabalho ponto baixo, correntinha, ponto baixo. E, de novo, 5 pontos baixos no intervalo. E 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, no último ponto. Então, gente, será repetitivo agora até o final. Deixa eu colocar o marcador aqui para eu não me perder. Será repetitivo até o final do tamanho que você deseja fazer esta peça. Eu vou trabalhar aqui, no total, 63 carreiras, 63 pontos baixos no intervalo. Fica a seu critério quantas você desejar fazer. Então, agora eu vou fazer assim, dessa forma, sempre trabalhando 2, 3 aqui no centro e aqui 2, sendo que nessa parte aqui do centro é 1 ponto baixo, uma correntinha e 1 ponto baixo. Precisa contar se os pontos são ímpares? Gente, conte. Se você contar, a chance de errar é menor. E eu falo isso porque eu errei e precisei desmanchar algumas vezes. Então, é uma dica importantíssima. Sempre conte o intervalo aqui se tem números ímpares. Então, agora eu vou subir as carreiras. Quando eu chegar na última, eu volto com vocês. Gente, finalizei o triângulo. Eu fiz o total de pontos baixos entre a ponta e a ponta do triângulo com 61 pontos baixos. Eu ia fazer um pouco mais, mas eu defini fazer com 61. Se você quiser maior ou menor, é só sempre colocar números ímpares. Eu vou fazer a medida aqui para vocês saberem em centímetros. Ó, o total aqui da base ficou com 76 centímetros. A lateral da ponta do triângulo à ponta do início fica com 55 centímetros. E a altura aqui da coluna do triângulo fica com o total de 38 centímetros. Então, se vocês estiverem utilizando um fio mais fino ou mais grosso, você sabe em centímetros basicamente qual é o tamanho da peça. Então, agora nós vamos fazer a montagem da bolsa, para daí fazer a alça e estar praticamente pronta. O que vocês precisam agora só tomar cuidado? A última carreira, aqui ao lado direito da última carreira, e aqui o lado avesso, onde ficam os fiozinhos na horizontal, o lado avesso. Então, você vai fazer o seguinte, eu gosto de deixar a ponta virada para mim, essa parte aqui para baixo. Eu deixo o trabalho com a carreira do avesso para cima e levo a ponta até o centro, até o meio. Existe uma coluna aqui que era aquele local onde nós fazíamos as correntinhas, então, ele vai ficar bem em cima um do outro.
Dobramos essa parte pra cá. Você tem que dar uma puxadinha pro crochê assentar e a outra ponta ali e dar aquela puxada pro crochê assentar novamente. Então, o que que nós fizemos? Formamos como se fosse um envelope mesmo. E aqui, aonde vocês estão vendo, é justamente o lado direito da última carreira, ok? Então, gente, nós vamos colocar na agulha um fio que pode ser de qualquer cor, de qualquer outro material, mas que não seja da mesma cor que você vai trabalhar, porque fica mais fácil de enxergar. Nós vamos alinhavar o trabalho agora, começando exatamente aqui onde nós fizemos o finalzinho, juntando esta ponta com a ponta do lado de cá. Para fazer o alinhavo, não tem muito segredo. Depois, durante a costura, é que eu vou falar o que é importante vocês tomarem bastante cuidado, para que fique mais bonita essa costura e mais imperceptível na hora que a peça estiver pronta. Então, agora eu vou fazer isso dos dois lados. É um alinhavo simples, apenas para que fique bem certinha a dobra da bolsa. E aí, quando eu alinhavar dos dois lados, eu volto com vocês. Terminei os dois lados do alinhavo e agora nós vamos começar a costura. Primeiro, eu vou usar aquele fio que nós deixamos no início, lembra no arremate que ficou um fio mais longo? E este fio mais longo, eu já vou pegar aqui bem no meio, bem certinho, para que os dois lados, eles vão fechar aqui, ó, vai formar um fechamento com as 3 pontas. Quando eu for fazer do outro lado, eu faço a mesma coisa, ó, eu puxo aqui para ficar bem fechadinho. E aí, nós vamos começar a costura, desmanchando esse alinhavo. Eu fiz o teste várias vezes dessa costura, para vários lados, de vários jeitos, e o que eu gostei mais de todas as peças que eu fiz foi dessa forma que eu estou ensinando para vocês. Caso vocês queiram fazer de outra maneira, pode ser, não tem problema nenhum. É que como nós temos o relevo dos dois lados, e aqui uma junção, foi a forma que eu gostei mais. Mas se você tiver outra forma, também não tem problema. Como é que eu faço essa costura? Tá vendo que aqui tem a correntinha da costura, do finalzinho da carreira, onde nós fizemos a última carreira? Eu vou passar a agulha aqui por baixo e pegar do outro lado também os 2 fios. Então, são os 4 fios que nós vamos costurar. Aí, eu puxo e aperto. E faço isso em todos os pontos, ó. Eu passo por baixo e aperto. No final, ele acaba ficando um relevo um pouquinho diferente da carreira, né, que é em pontos baixos, mas ele fica mais imperceptível do que uma costura de outra forma. Eu gosto assim, mas se você preferir outro tipo de costura que não sejam esses pontos aqui, que é o ponto comum de alinhavo, pode ser também. Então, agora eu vou fazer dessa forma a costura, eu vou soltando aqui um por um, sempre passando primeiro de um lado, depois eu pego do lado de lá e fecho. Faço essa costura dos dois lados, fechando aqui também esse biquinho, deixando ele bem perfeito. Vou fazer dos dois lados. Quando eu chegar aqui no final, eu vou voltar com vocês, só pra mostrar que precisa ficar um fio longo. Se não ficar, a gente faz uma emenda, não tem problema. Mas eu vou até o final dos dois lados agora. Gente, finalizei a costura. Aquelas pontas maiores, ó, já deixei aqui pra fora. Aqui ficou desse jeito. Esse é o lado direito, e eu vou virar pra vocês verem, e o lado avesso. Confesso a vocês que eu gostei bastante do lado avesso. E vou deixar aqui do lado avesso. Eu gostei mais. Eu achei que a costura desse jeito do lado avesso ficou até mais bonita do que do lado direito. São coisas que eu percebo conforme eu vou fazendo, ó. E aqui, o que é importante? Você ajeitar o crochê para que as duas partes fiquem na mesma altura. Então, esse desenho que ele é enviesado aqui na diagonal, ele tende a trabalhar um pouco os pontos. Você só vai conseguir deixar a bolsa perfeita quando nós fizermos a parte superior.
Eu já deixei 2 pedaços de fios aqui, mais ou menos de, sei lá, uns 25, 30 centímetros. 20 centímetros que nós vamos utilizar agora para fazer a primeira prega aqui da lateral. Eu vou deixar esse fio aqui, por enquanto, para dentro, aqueles fios mais longos que nós estávamos trabalhando. Eu deixo eles ali para não atrapalhar, ajeito bem aqui. E aí, o que nós vamos, neste primeiro momento, fazer? Eu coloco a bolsa dessa forma aqui, coloco para dentro mais ou menos 2 dedos do crochê. Precisa estar bem alinhado com a pontinha e automaticamente a gente põe aqui para dentro, ó, ponta para dentro da bolsa. E do outro lado eu faço a mesma coisa. Tem que pegar bem aqui no centro, ponho para dentro. E aí, aperto com a ponta do meu dedo a ponta do crochê lá pra dentro. E é nesse momento que nós começamos a dar o formato da bolsa do jeito que nós queremos. Tá vendo? Você vai ajeitando aqui, porque estas 2 pregas é o que forma aquela lateral na diagonal, que fica uma lateral linda por sinal. Então, aqui eu gosto só de fazer uma amarração. Você pode costurar, se você quiser, pode costurar. Mas eu prefiro não, ó, eu deixo 2 dedos, passo um fio aqui por dentro e amarro bem apertado 3 vezes. Então, formamos aqui as 2 laterais. Como eu falei, você vai ajeitando e ela vai tomando o formato que nós precisamos. Essa ponta que nós colocamos pra dentro, ela só vai ficar desse jeito aqui pra dentro se a gente prender. Então, você vai pegar aquele fio mais longo, coloca aqui na agulha, vamos passar ele aqui por dentro, ó, bem no buraquinho aqui central. Buraquinho não, bem na ponta da onde nós fizemos. O que você precisa? Ver se você colocou basicamente do mesmo, tem que estar bem alinhado, bem certinho. E agora, nós vamos costurar, na verdade, alguns pontinhos apenas, para que ela fique bem presa e não saia mais desse lugar que nós colocamos. Então, ó, eu coloco aqui a agulha por dentro, e aí eu vejo mais ou menos aonde está o crochê para eu fazer o mesmo desenho do crochê que essa costura fique imperceptível. Então, vou passar lá pra trás. Repararam que eu fiz o mesmo desenho do crochê, ó, ele fica imperceptível. Agora, mais um pontinho só está já o suficiente. E aí, você vai fazer a mesma coisa do outro lado, da outra ponta, e fazer o arremate. Aí, você arremata em definitivo, ó. Eu vou passar aqui pra dentro. Ficou bem imperceptível. E agora, eu jogo o fio lá pra dentro da bolsa, e daí vou arrematar e cauterizar a pontinha lá por dentro, ó. Ele vai ficar bem no fundo ali do crochê. Então, essa ponta, ela não sai mais. Mesmo que você coloque forro, que você encha bastante a bolsa, não tem perigo dessa ponta sair. Agora, eu vou fazer a mesma coisa deste lado aqui, e daí nós iniciamos o crochê na parte superior. Finalizei todas as costuras, escondi as pontinhas aqui dos arremates, colei onde precisava, cauterizei, escondi a pontinha, aquela pontinha inicial vai ficar por baixo agora da nossa abertura aqui superior da bolsa. E nós vamos começar, então, a trabalhar o crochê nessa parte de cima. Você pode escolher um dos lados, qualquer um. Aqui, nós vamos fechar com 2 pontinhos para que ele fique bem acabado. Então, eu vou começar exatamente por aqui, ó. Eu vou introduzir a agulha. Não precisa dar nó. É só você puxar aqui pra frente. E esse fio, automaticamente, a gente já vai escondendo conforme formos fazendo os primeiros pontos baixos. Eu dou uma ajustada aqui no fio. Eu quero fechar esta parte aqui, então, eu venho aqui do outro lado, ó, e já puxo para que o fio fique por baixo. Agora, nós vamos trabalhar uma carreira de pontos baixos, pegando
nessa lateral aqui do crochê. Eu falo lateral porque isso aqui é como se fosse onde a gente tá no lado mesmo, né, do nosso triângulo. Você vai pegar, ó, pontos baixos, normalmente. Procure não formar buracos na hora que você fizer a introdução da agulha aqui no crochê. Eu vou pegar aqui no relevo. E já estou escondendo aquela pontinha de trás. Você vai puxando só pra ela ficar bem certinho. Aqui eu não pego e venho no próximo. Pego aqui. Pego nesse relevo. Por que eu não pego em todos? Senão ficam muitos pontos. Por isso que eu tenho que pular, ó. Eu pulo esse buraco, venho aqui. E o interessante é que você conte quantos pontos você fez de cada lado. Assim, você tem que equilibrar o número de pontos também deste outro lado. E assim sucessivamente. Então, agora eu vou trabalhar toda a carreira de pontos baixos nesta primeira parte. Lembrando que aqui a gente faz 2 para ficar mais fechadinho. Então, eu também vou fazer aqueles 2 para fechar aqui. E aí, quando eu fizer toda a volta, eu volto com vocês para mostrar o fechamento perfeito e também para falar quantos pontos ficaram no total. Terminei toda a volta aqui da abertura superior. Já fiz a contagem de cada lado, considerando os pontos aqui do lado também, eu considero para trás e para frente, então fica no total de um lado 26 pontos, do outro 26 pontos. Pode ficar um ponto a mais, um ponto a menos, não tem problema. O que não pode é ficar muito a mais, porque senão essa parte vai ficar embabadado. E também não pode ficar muito a menos, porque senão vai franzir a sua parte superior. Agora, eu vou fazer o fechamento. Ó, nós vamos introduzir a agulha, porque eu preciso sair na próxima carreira já no ponto baixo centrado. Então, como é que a gente vai fazer isso? Ó, eu venho aqui por trás, passo a argolinha de trás para frente, ajusto para que tenha a continuidade aqui do ponto, e você vai introduzir a agulha, ao invés de vir aqui abaixo, você já vai introduzir aqui no centro do próximo ponto. Então, você introduz, puxa, girando a agulha para sair mais fácil, e já retoma aquela argolinha. Ela só não pode ficar tão solta como ela está aqui, então, eu vou fazer novamente, ó. Eu vou ajustar um pouquinho. Introduzo aqui por baixo. Puxo girando. E retomo a pontinha. Agora, ficou bem justinho, ficou do jeito que eu gosto. E aqui eu já tenho o primeiro ponto baixo centrado. Então, agora, você vai trabalhar por toda a volta em pontos baixos centrados. O baixo centrado, para quem não sabe, você vai pegar no V deste ponto, introduz a agulha e ela precisa sair justamente abaixo do fio na horizontal. Então, quando você puxa aqui para frente, ele sai no meio do ponto baixo da carreira anterior, ó. Então, eu introduzo no meio do V. Quando eu saio, eu dou uma olhadinha para ver se eu saí certo. Sempre que você sai no baixo centrado, necessariamente você tem que sair, ó, a agulha vai sair sempre por baixo desse fio aqui na horizontal. Então, gente, agora eu vou fazer toda essa carreira e vou trabalhar carreiras iguais de baixo centrado, dessa mesma forma que eu estou fazendo aqui, saindo nos vizinhos, mais 4 carreiras. Então, eu vou trabalhar essas 4 carreiras a mais, para daí nós fazermos a alça de mão, que é a parte mais importante dessa, agora, da parte superior da bolsa. Então, quando vocês forem fazer esse baixo centrado, façam com cuidado, com carinho, com capricho, porque a parte que mais chama a atenção da bolsa é esse trabalho do baixo centrado. Então, eu vou fazer mais 4 carreiras e volto com vocês. Pessoal, já terminei as 4 carreiras que eu falei pra vocês que eu ia fazer aqui de ponto baixo centrado. Então, ela vai ficar desse jeito aqui, ó, ela estrutura na lateral, tá vendo? E aí, você percebe, inclusive, que ela toma uma forma diferente quando você já tem essa parte aqui produzida, ela fica mais durinha. Eu já marquei com os marcadores de carreiras aonde que eu vou fazer a alça de mão. Então, você precisa fazer a mesma coisa, pode ser com fio colorido, com alfinete comum, tanto faz. Mas é importante que você marque este centro,
que é exatamente o meio do nosso triângulo. Então, eu marquei aqui no meio e eu contei para cada um dos lados 1, 2, 3, 4, 5, 6 e a mesma coisa para esse lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se você quiser fazer uma alça um pouquinho menor, maior, fica a seu critério, mas esse aqui é mais ou menos a proporção que eu gosto para esse tamanho de alça. Então, na quinta carreira que nós vamos fazer a primeira parte da alça propriamente dita, ok? Então, nós vamos fazer o fechamento aqui igual eu fiz em todas as carreiras, igual eu já tinha mostrado para vocês. De trás para frente, introduz a agulha, puxa lá para trás. Vou trabalhar estes pontos aqui no centrado normal. Então, eu fiz a primeira parte da lateral. Agora, a partir deste ponto aqui, eu já vou fazer as correntinhas. Na verdade, eu vou introduzir aqui neste, né, que eu marquei. Eu vou tirar aqui só para não me atrapalhar. Vou passar ele pro lado. Então, nele eu ainda faço. Agora, eu começo as correntinhas. Eu fiz 12 mais 1. Coloco aqui e vejo se está do tamanho que eu quero. Eu vi que ficou um pouquinho apertado, eu vou fazer mais uma. Então, dependendo do fio que você estiver utilizando, pode ser que isso seja necessário. Então, no total aqui, eu vou fazer 14 correntinhas nesta alça. Então, fiz as 14, venho agora naquela marcação, introduzo a agulha aqui, puxo e faço o baixo centrado. Então, gente, é isso aqui. Por enquanto, somente isso. Vou agora dar a volta, vou fazer a mesma coisa deste lado, e aí, quando eu chegar aqui de novo, eu volto com vocês. Cheguei de novo naquele ponto baixo centrado antes das correntinhas, das 14 correntinhas que nós fizemos aqui. E agora, você vai trabalhar pontos baixos, normalmente aqui por toda a extensão dessa correntinha. Porém, você precisa ir trabalhando dessa forma, ó. Você faz um ponto e já dá aquela puxadinha para ele encostar no próximo. Porque é necessário que fique bem juntinho aqui. Então, eu fiz 3 pontos baixos. Eu não sei quantos no total eu vou fazer. Então, agora eu vou trabalhar até aqui e aí eu falo quantos no total eu fiz. Ó, estou chegando bem aqui no finalzinho, gente. Este último ponto é sempre mais apertado, mais chatinho de fazer, porque ele já tá bem aqui na base, para que tanto o início quanto o final a gente tenha os pontos baixos. O total aqui deste arco ficou com 20 pontos baixos. Então, agora eu volto trabalhando, vou fazer deste lado aqui a mesma coisa, e aí, quando eu chegar aqui na junção, na verdade, eu volto com vocês. Trabalhei o último baixo centrado aqui, ó, justamente na junção. Agora, gente, nós vamos fazer o fechamento já saindo direto no ponto baixíssimo. Essa é a última carreira e a finalização dessa parte aqui, praticamente finalizamos a peça, ó. Então, eu puxo aqui, trago o ponto pra frente, por baixo ali do ponto da correntinha, e já saio no baixíssimo. E venho trabalhando baixíssimo agora por toda a extensão aqui dessa parte superior. Vai ficando desse jeito aqui. Não precisa apertar muito esse ponto baixíssimo. Agora, eu cheguei neste último ponto baixíssimo aqui antes de iniciar a alça. Nós não vamos fazer o ponto baixíssimo aqui. Agora, é hora de trabalhar os pontos baixos por volta desta parte que nós já tínhamos feito uma carreira de pontos baixos. O que você vai fazer? Você tem que soltar o fio lá atrás, puxar ele aqui pra frente. E agora, em todos os pontos, a laçada você tem que puxar justamente com a mão,
para que fique o mais perfeito possível. Esse é o segredo dessa alça. Ó, você ajeita, deixa um bem do lado do outro, ajusta o fio e vai fazendo isso agora com as mãos. Você não vai buscar lá atrás e puxar, porque quando você faz isso, o fio ele não fica aonde você deseja certinho. Ele vai ficar um pouco mais torto. Com a mão, você já vai ajeitando. Se preciso, você pode inclusive, ó, puxar com a ponta de outra agulha para que fique um ao lado do outro bem perfeito. E tem que ir ajustando para que o fio vá ficando bem certinho um do lado do outro. É um trabalho um pouco mais delicado, um pouco mais demorado, mas é neste momento que você consegue um aspecto lindo para sua alça. Então, aqui, ó, eu vou fazendo desse jeito. Cheguei aqui no último ponto, fiz no total 21 pontos baixos nessa curvatura. Ela vai ficar bem perfeitinha, tá vendo? Frente e costas, e fica apertado e ela fica um pouco mais dura, que é justamente para dar essa pegada aqui na alça de mão. Aí, eu volto trabalhando aqui os pontos baixíssimos. Eu vou pegar no próximo aqui para ele não ficar um ponto repuxado, ó. Venho. É um pouquinho mais apertado, mas você já consegue fazer esta continuidade aqui do ponto baixíssimo. Então, você vai fazendo agora por toda a extensão até chegar do outro lado, trabalho igual, e aí é só arrematar aqui. Quando eu chegar aqui no arremate, eu mostro a finalização para vocês. Cheguei no último ponto baixíssimo, no penúltimo, aliás, vou fazer aqui, então, aqui o finalzinho. Puxo, corto essa pontinha, e daí com a agulha de arremate, você vai fazer a finalização do último ponto. Passa por baixo. Introduz exatamente aqui, ó, dentro do meio deste penúltimo ponto. E joga o fio lá pra trás. Assim, nós temos uma continuidade desse ponto baixíssimo e finaliza. Agora, é só esconder essa pontinha aqui por dentro. Se algum fiozinho ficou assim mais sobrando, depois você vai puxando ele lá pra trás. E fica perfeito. Alça prontinha, eu vou tirar esses marcadores de carreiras, costurar o botão imantado e a nossa bolsa beta, que é uma versão da bolsa alfa, está pronta. Lembra que eu falei pra vocês da junção? Olha só como é que ficou deste lado e aqui que não tem. Fica praticamente imperceptível. Eu gostei mais desse lado do que do outro, mas caso você ache melhor deixar do outro lado, fica a seu critério. Então, essa foi a minha dica, espero que vocês tenham gostado dessa bolsa. É uma peça gostosa de fazer, já tinha feito muito sucesso a bolsa alfa. Todos os materiais vocês encontram no site da Multitécnicas, no www.multitecnicas.com.br. E se você quiser falar comigo, se você tiver mais alguma dúvida a respeito dessa bolsa, você pode falar através do WhatsApp, no 11 98955 2000. Eu te convido a ser membro do canal, isso nos ajuda muito para que tenha mais conteúdo por aqui. E até a próxima!